gravar. Aí, pega a caneta e vou lá. Eu estava calculando o exercício 3. Eu tinha colocado já carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí o carbono, a massa dele é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Agora eu multiplico pela quantidade. O carbono vai ser por 6, o oxigênio por 8, e o hidrogênio por 8 e o oxigênio por 6. 6 vezes 12 vai ser 6 vezes 10, que é 60, e 2 vezes 6, que é 12. 60 mais 12 vai dar 72. Aqui vai dar 8, e aqui 6, 60, 6 vezes 6, 36, 96. Tá? Aí agora a gente vai somar 8 com 2, 10, aqui com 6, 16, vai 1, 9, 10, 17. Então 176. Então quer dizer que eu vou ter 176 gramas em 1 mol, grama por mol. Mas 1 mol é 6 vezes 10 a 23. No caso aqui ele está falando em moléculas, né? Número de moléculas. 6 vezes 10 a 23 moléculas. Moléculas. Aí, o cara está falando que ele não está usando 176 gramas, ele está usando 90 miligramas. Ala! Então vamos colocar esse 90 miligramas. O que é o mg? Esse mg representa do mili. O mg, vamos lá. Ele é o mili, ele é a décima parte, mil, né? Ele é a milésima parte do grama. Miligrama, ele é a milésima. Milésima é 10 a menos 3. Se fosse micrograma, era 10 a menos 6. Aí ele poderia ter também o nanograma, seria 10 a menos 9. O micro é 10 a menos 3, tá? Então, um macetezinho aqui, ó. Aí você só acrescenta isso, 10 a menos 3 gramas. Pronto, já está convertido para grama. O mili é 10 a menos 3, já virou grama. Aí aqui, ó, a gente descobre quantas moléculas, só multiplicar cruzado. Então vou vir aqui para cima. 176 vezes x é igual a esse número aqui, ó, 90 vezes 10 a... Eu posso até mexer aqui, tá? Em vez de ser 90, eu posso colocar 9. Anda com a vírgula para cá, fica 9. E aí o meu expoente, ó, o número diminuiu, então o meu expoente tem que aumentar. Como ele é negativo, menos 2 é maior do que menos 3, né? Então aumentou uma unidade. Então aqui é 9. Vezes o 6 vezes 10 é 23. Olha, que beleza. Agora vamos resolver isso. 9 vezes 6, 54. Aí eu conservo a base e somo os expoentes. Então, menos 2, aqui vai sobrar 21. E isso vai ser dividido por 176. Tá? Aí o que eu posso fazer? Eu posso mexer aqui, ó. Eu posso andar com a vírgula mais uma casa para a direita, isso daqui virar 540. Aí fica melhor para dividir. E aí o meu expoente, se o número aqui aumenta, o expoente diminui. De 21 ele cai para 20. 540, então vamos assim, meio por lógica, tá? 540 vai dar umas 3 vezes os 170 ali. Vai dar umas 3 vezes. Então, meu número eu já estou esperando que seja 3. Então, eu já elimino todas as alternativas. Eu já elimino tudo isso. E aí, o meu expoente vai ser 10 a 20. Tá? Porque isso daqui vai preservar. Você viu como que aquele outro exercício estava errado? Que a gente fez a mesma coisa. Vai ser 10 a 20. Então, já pronto, já matei o exercício. Aproximadamente isso daqui, ó, estou calculando de cabeça, assim, ó, se fosse 150, daria 3 vezes 150, 450. Se fosse 200, dava 600. Então, esse cara aqui vai dar aproximadamente 3 vezes mesmo, certinho. Então, fechou o exercício. Então, são exercícios assim, que a gente está usando o quê? Mais raciocínio lógico, mas a gente está colocando o quê de química? Essa relação do mol e moléculas, tá? A massa molar, o que representa a massa molar. Isso aqui é importante, é uma informação importante. Quantidade de matéria, galera, aqui no módulo 29. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu trocar aqui, tá aparecendo Marcos Santiago. Deixa eu marcar eu. Aí. Quantidade de matéria. Olha só. Quando a gente fala isso, o que é matéria? Matéria nada mais é
do que aquilo que tem massa, né? O que tem volume, a gente consegue pesar. Beleza, e a matéria é composta de quê? Ela é composta de átomos. Então, o que indica a quantidade de matéria? Quantidade de átomos, tá? Ou moléculas que vai estar compondo uma determinada massa. Então, quantidade de matérias a gente chama de número de mols. Número de mols, a quantidade de mol que eu tiver em uma determinada massa, aquilo ali é o meu número de mols. Ele é calculado como? Ele é calculado pela massa da substância que eu tiver dividido pela massa molar dele. A massa molar eu gosto de chamar de MM, tá? Os livros todos trazem assim, ó, M ou M1, chama de M1 também, é comum, muito comum. Eu gosto de chamar de MM porque é massa molar. Então, para me lembrar que é massa molar. Eu pego a massa, divido pela massa molar, eu vou ter o número de mols. Tá ok. Aí aqui no exercício, ó, o exercício. Aqui temos alguns exemplos, ó. Urânio. 1 mol de urânio vai ter essa quantidade de átomos. E a massa é 238. Então, em 1 mol eu vou ter tudo isso de átomos, muitos átomos. Beleza. Aqui, ó, mesma coisa, né? 238 gramas de urânio. Eu tenho a mesma quantidade, então tem que ter a mesma quantidade de átomos. Agora, olha aqui, eu tenho a metade. Eu tenho a metade da massa, portanto, eu vou ter a metade de átomos e a metade em número de mols. Essa relação aqui é boa para você entender. Tá? No total, quantos mols de urânio a gente tem aqui? A gente tem 2 mols e meio. 1 mais meio. Aí aqui a gente tem outro exemplo. Ó, se eu tenho 27 gramas de água e sabendo que a sua massa molar é 18 gramas, dá para eu calcular o número de mols que eu tenho ali. Para eu saber quantos mols. Mol é a relação entre a massa e a massa molar. A massa que ele me deu é 27, a massa molar da água, 18. Dividindo isso dá 1 mol e meio de molécula. Então eu vou ter uma quantidade. Quando eu olho para esse número, 1,5 mol de moléculas, então eu já imagino ali, putz, eu vou ter 6 vezes 10 é 23, né? Metade de 6 é 3, então eu vou ter 9 vezes 10 é 23 moléculas. É essa quantidade de moléculas de água que eu vou ter ali, em 27 gramas. Então vai ter muita molécula de água. Tá. Uma coisa importante, ó, no Brasil, do plural. Ó, o nome da unidade é mol. Plural, vai ser mols. E o símbolo também é mol. Tá? Agora, tem países que o nome é mole. Outros países latinos, espanhol, aí usa lá, fala mole ou moles. Às vezes, você pega em material brasileiro falando em mol ou moles. Mas isso daí o cara não traduziu, porque na verdade é mol no Brasil. E o símbolo é mol. E o que significa o mol? Uma quantidade. Isso que tem que estar importante, tem que estar na cabeça de vocês. O mol é uma quantidade. Concepção de partícula, vamos para cá. Mols de átomos na massa molar. Então, aqui, ó, eu tenho uma molécula e aí eu posso determinar quantos mols de átomos eu tenho em uma determinada quantidade dessa substância. Mas aqui não, isso aqui a gente pode passar rápido e resolver nos exercícios. Quantidade de matéria aqui, os exercícios. Tem só 2 exercícios, porque esse outro terceiro aqui desconfigurou todinho. Só zoado. Primeiro exercício aqui, ó. Vamos fazer ele. Um vidro contém 32 ml de perfume preparado segundo a fórmula, porcentagem e volume. Peraí, deixa eu só ver se aqui teve alguma coisa de porcentagem nesse módulo. Não. Tá. Então a gente vai ter que usar o raciocínio aqui. Pega a caneta e vamos escrever. Um vidro contém 32 ml de perfume. Então tem um frasco com 32 ml. Preparado segundo a fórmula. Então a porcentagem de cada coisa. 90% vai ser de álcool, 7% de essências e 3% de fixador. Aí ele quer saber assim, a quantidade em mols de etanol. Então, desse álcool aqui de cereais, ó, etanol. Presente nesse perfume é aproximadamente... Como que a gente pode fazer isso? Assim, então vamos usar o nosso raciocínio. Primeiro que ele deu a fórmula do etanol. Então, a partir desse daqui, eu vou calcular quem? A minha massa molar. Então, vamos calcular ela. CHIO. Calculei aqui. O carbono, a massa dele é 12. Hidrogênio 1, oxigênio 16. Agora, eu multiplico pela quantidade. Carbono tem 2. Oxigênio tem 6.
hidrogênio 6 e oxigênio 1. Aí multiplicando 2 vezes 12, 24, 6 vezes 1 é 6 e 1 vezes 16 é 16. Somando, 6 com 4, 10, com 6, 16. Vai 1, 2, 3, 4. 46 grama por mol. G barra mol. Beleza. Aí, para eu determinar o número de mols, vamos lá na formulazinha, o número de mols diz que eu calculo ele pela... Eu posso fazer por regra de 3 também, tá? Também dá certo. Mas a formulazinha diz que eu pego a massa da substância e divido pela massa molar. A massa da substância eu tenho, vamos ver se eu tenho ali. Fala que tem 32 ml de perfume. Então, no meu frasco tem 32 ml. 90% é etanol. Aí ele me dá aqui a densidade de etanol. Através disso, eu vou descobrir a massa. Vamos relembrar a densidade? Já falamos disso. Densidade ou não? Não lembro. Não, não falamos não. Densidade é dado pela massa sobre o volume. Essa é a concepção de densidade. Ele falou que a densidade do bagulho é 0,8 do etanol, grama por ml, tá? E aí eu quero saber a massa, porque o volume que eu tenho é 32 ml. Só que é o seguinte, não são os 32 ml que são de etanol. Aqui que está a charada, tá? Se eu usasse os 32 aqui, provavelmente tem uma resposta, se o cara foi sacana. Mas não são 32 ml de etanol, é 32 ml de perfume. Quanto de etanol que eu tenho dentro desse 32? 90%. Então, tem que fazer uma regra de 3 para isso. Então, o exercíciozinho tá meio xaropinho, né? Vou fazer aqui em cima, ó. 32 ml são 100%. E 90% desses 32 vai dar X. X, eu já vou cortar um zerozinho aqui, com um zero aqui, para simplificar. Vai ser 9 vezes 32. 9 vezes 32. 9 vezes 30. Vamos fazer aqui. Vou fazer de cabeça rápido. 9 vezes 32. Vai ser 9 vezes 30. 9 vezes 3. 9 vezes 3, 20. Aí mais o 2. 9 vezes 2, 18. 27 com 270 com 18. Vai dar 288. 288. Aí vai ser dividido por 10. É igual a 28,8 ml. Esse é o volume que eu vou usar. 28,8. Aí agora, para isolar a massa, tem aluno que coloca um 1 aqui embaixo, eu já mando lá para o outro lado, inverto, vai ficar massa é igual a 0,8, aí cada um resolve do seu jeito, tá? Você pode colocar 1 aqui embaixo, multiplicar cruzado, eu gosto já de isolar. 0,8, 28,8. Aí aqui entra o problema dos cálculos químicos, né? Você vai ter que fazer isso na mão e você vai lá no Enem assim, eu vou caçando cantinho para resolver isso. Então, 0,8 vezes 28,8. Vou fazer aqui no canto. 28,8. O que dá para a gente fazer de cabeça, vai fazendo, igual eu fiz aqui. Mas tem coisa que não tem como. Então, 8 vezes 8, 64. 4 vai 6. Eu estou meio lento da cabeça aqui, hein? 64 com 6 dá 70, né? Vai me corrigindo aí se eu falar errado, tá? 70. Eu tô meio lento das ideias hoje. Não tô bom, não. 8 vezes 2 dá 16. 16 com 7 dá 23, né? Eu acho. Vamos lá. 17, 6, 3, 23. 23. Aí eu tenho duas casas na vírgula, 23,04. Essa é a massa. 23,04. A gente pode arredondar para 23. Aí agora eu já posso calcular o número de mols, ó. O número de mols eu vou calcular como? Vou pegar a massa que eu acabei de achar, que é 23, tá? Vou arredondar para 23 e vou dividir pela massa molar. Cadê a massa molar que a gente calculou? 46.
Olha só. Olha, você consegue encontrar alguma proporção aqui? O número de baixo é o dobro do de cima, né? Então quer dizer que esse cara aqui é a metade desse. Essa divisão aqui vai dar o quê? Vai dar meio. Meio mol. Então pronto, é a minha letra A, a resposta. Exercíciozinho exigiu um pouco, tá? Exigiu um pouco de raciocínio aqui, principalmente Isso é massa. do volume. Oi? Fala. Isso é massa. Mas você viu que ele foi um exercíciozinho de raciocínio? Onde que ele ia pegar, galera? Ele ia pegar aqui, na hora que se fosse calcular a massa na densidade. Você vai pegar o volume lá e joga aqui, pau. Você aí fala, puta, pra que o cara deu esses valores aqui de porcentagem? Ele deu justamente, a pegadinha estava aqui. Você passa batido nisso. Você pega, joga o volume, já acha a massa, fala, beleza, agora eu vou pegar lá a massa e dividir pela massa molar, que eu já calculei. Acabou o exercício. Mas esse volume é do perfume, não é de etanol. Etanol é 90%, então eu tive que fazer o cálculo aqui, tá? E eu, quando eu faço prova, minha prova fica toda rabiscada aqui com essas continhas, tá? De química é aonde você vai ter que fazer cálculo. Na matemática, você vai fazer umas regrinhas de 3, tudo mais simples, mas nunca é número com vírgula, igual aqui. Você vai usar número com vírgula na química. Divisão de número com vírgula, multiplicação de número com vírgula, tá? E o que você puder fazer de cabeça, no presencial eu vou passar como que eu faço de cabeça. Eu ensinei minha filha de 8 anos a fazer os números, essas multiplicações aqui de cabeça, ela faz. Tipo aqui, 90 vezes 32. Isso daqui, ó, ela tá na oitava, ela tem 8 anos, tá na quarto aninho. Ensinei a fazer de cabeça, é simples. Se ela aprendeu, meu amigo, se eu aprendi, qualquer um faz. Vamos fazer o 2 aqui, fechou, tá? O que tá falando aqui? Cara, é tudo raciocínio lógico. Vamos tudo por raciocínio. Vamos ver aqui. Esse. Bora, Rayane. Simbora. O etano é um alcano de fórmula C2H6. Nas condições ambiente, é um gás sem cor e sem cheiro. Etano é um composto de importância industrial. Beleza, está falando aqui do etano. Pela conversão dele em etileno. Isso, utiliza para fazer sacola plástica, né, o etano. Essas sacolas de polietileno aí, de supermercado, brinquedos, carrinho, tudo a partir do etano. Vira etileno e aí faz o polietileno. Em escala industrial, o etano é produzido a partir do gás natural e do refino do petróleo. Qual o número de átomos de carbono existente em 0,3 mols 0,3 mol de etano? Aí é raciocínio. A gente pode pensar aí uma maneira de como fazer isso. 0,3 mol de etano. Ele quer saber o número de átomos de carbono. Dá para fazer. Dá para fazer. Vamos já determinar a massa molar do etano? Vou fazer aqui no cantinho, ó. C e H. Já vamos fazer isso, que já é uma coisa que já mata já. Então, o carbono é 12, o hidrogênio é 1. Aí eu multiplico pela quantidade. O carbono eu vou multiplicar por 2, o hidrogênio eu multiplico por 6, tá? Então, 2 vezes 12, 24. 6 vezes 1, dá 6. Aí eu vou somar isso aqui, ó. 24 com 6 vai dar 30, né? Deu 30. Então, essa é a massa molar desse cara aqui, ó. 30. Vamos deixar aqui no cantinho. Que relação? Isso daqui, esse 30 é o quê? 30 gramas por mol. Agora vamos fazer aqui ó, a relação. Eu tenho 0,3 mol de etano. O exercício, qual o número de átomos de carbono existente? O cara quer saber quantos átomos de carbono a gente tem. Vamos ver o que eu posso fazer. Ó. 1 mol. Talvez eu nem precise disso. Não, sei lá, vamos ver. 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Vamos falar primeiro da molécula do etano. Eu tenho essa quantidade de molécula. Mas o exercício está falando que não é 1 mol. É 0,03 mol. É essa quantidade. Então, quantas moléculas eu tenho em 0,03 mol? X. Aí agora que eu vou fazer a multiplicação cruzada, né? 1 vezes x é x. E aqui vai ser 0,03
0,3 vezes o 6 vezes 10 a 23. O que eu vou fazer aqui na malandragem? Anda com a vírgula. Duas casas para a direita, virou 3. Aí isso aqui vai virar um exponencial, né? 3 vezes 10 a menos 2. Número de casas que eu andei. Aí agora eu multiplico, ó. 3 vezes 6 dá 18. Conserva a base, somos o expoente. Menos 2 e 23 vai dar 21. Tá? Beleza, deixa 18 aqui mesmo. Não precisa mexer com essa vírgula aqui, não. Isso daqui é o número de moléculas que eu tenho, tá? Mas o exercício está perguntando de átomo de carbono. Átomos de carbono. Aí agora eu vou. Uma molécula, ó, outra regra de 3, tá? Raciocínio lógico puro, o exercício. Uma moléculazinha, molécula, tem quantos átomos de carbono? Uma molécula desse composto tem 2 átomos de carbono, né? Tem 2 átomos de carbono. Uma molécula. Só que eu tenho quantas moléculas nessa quantidade que ele me falou? Eu tenho 18 vezes 10 a 21, uma molécula. Então, aqui eu consigo descobrir quantos átomos de carbono. Isso daqui, no final das contas, não precisei para nada, tá? Então, multiplica cruzado. 1 vezes x é x. E aí eu vou ter 2 vezes 18 vezes 10 a 21. Então, meu x vai ser 2 vezes 18, que vai dar 36, vezes 10 a 21. Se é um exercício de alternativa, essa alternativa não vai existir lá, porque esse número tem que estar compreendido entre 1 e 10. Ele não pode ser maior que 1, ou não pode ser menor do que 1, e nem maior do que 10. Ele tem que ser menor do que 10, tá? Não pode chegar a 10. Então, o que eu vou fazer? Eu ando com a vírgula, uma casa para a esquerda, vira 3,6. Opa, 3,6 está entre 1 e 10, está compreendido? E aí eu mexo no meu expoente. Se eu diminuo o número diminuiu, né? 36 para 3,6. O meu expoente tem que aumentar. Então, ele vai para 22. Ó, fechou. Essa 3,6 vezes 10 a 22 átomos de carbono. Exercício de puro raciocínio lógico, tá? Puro raciocínio lógico. O que tem de química nesse exercício? Isso aqui, ó. Essa relação de mol e o número de Avogadro, o número de átomos de molécula, é isso. Bom também, exercício bom, tá? Acabou ele. Mais um módulozinho que se foi. Bom também. Bom, aí módulo 29 já foi. Porcentagem, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó. Porcentagem, que é tranquilo, e volume molar, e as fórmulas. Aí a gente deve terminar a aula hoje mais ou menos por aí. Aí cálculo estequiométrico, isso daqui eu acho que não vai rolar hoje, não. Se der a gente começa, mas acho que não. Porque aí daí para frente, ó, rapidão. Cálculo estequiométrico, acho que são uns 3 módulos, é uma aula. Uma aula e meia. É isso mesmo, é uma aula e meia. Aí a gente termina isso e pode ir para termoquímica. Termoquímica vai mais uma aula e meia. Onde que eu estava? Porcentagem, né? Estava aqui em porcentagem. Então, vocês estão vendo que daqui para isso que a gente está fazendo nesses cálculos químicos, tudo utiliza bastante raciocínio lógico. Você tem que entender o que é essa relação do mol. O mol, ele é uma quantidade, essa quantidade é 6 vezes 10 a 23. Tá? E aí tudo depende do exercício e você desenvolver o raciocínio. E isso é com prática, tá? Então tem que praticar. Tem que pegar a listinha que a gente manda lá no Slack. Vou fazer uma listinha disso. Eu vou fazer hoje ainda vou postar lá uma lista da aula passada, daqueles 3 assuntos da aula passada. E hoje eu não vou fazer disso aqui não. Devo fazer amanhã ou depois uma lista desse assunto aqui. Tem que praticar isso aqui, viu? Se não praticar, não vai, não adianta. Porcentagem. Então, quando fala em porcentagem, é o mesmo da matemática. Você vai usar raciocínio lógico fazendo regra de 3. E o volume molar. O volume ocupado por uma quantidade da substância, né? A gente chama de volume molar. Isso aqui é utilizado em gases. A fórmula percentual ou centesimal é a fórmula que vai indicar a porcentagem de cada elemento químico na substância. Ó, a fórmula percentual da água
que a fórmula molecular H2O, é 88% de oxigênio e 11% de hidrogênio. Então, essa é a fórmula percentual dela, da água. Acabou, é isso. Tá? Isso significa, por exemplo, ó, que em 100 gramas de água eu tenho 88 gramas de oxigênio e 11 gramas de hidrogênio. Então, essa é a porcentagem. Aqui um outro exemplo. Ó. Qual a fórmula percentual do C3H8O? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Pela lógica, tá? Sem ter que ficar aprendendo coisa nova. Dá para eu fazer pela lógica. Eu calculo a massa molecular desse cara aqui. A massa molecular é 100%. Aí a massa de cada um, ó, são 3 carbonos. Você vai calcular a massa de cada um e fazer uma regra de 3 com a massa total do composto. Aí você descobre, tem tantos por cento de carbono, tantos por cento disso e daquilo. Acabou, tá? Sem regrinhas decorada. Então, vou te achar um espaço aqui para eu fazer desse jeito que eu estou falando com vocês. Deixa eu ampliar, porque aí sobra mais espaço. Quem que é o cara? C3H8. Aí, o cara já calculou aqui a massa molar. Cadê a caneta? Venha. Então, vamos ver aqui. Ó. C, H e O. Aí o C, a massa dele é 12, o H é 1, O é 16. Eu quero determinar a porcentagem de cada cara aqui no composto. Mas eu preciso saber qual é a massa do composto e a massa de cada um. No carbono eu tenho 3 no composto, hidrogênio eu tenho 8 e oxigênio eu tenho 1. Aí 3 vezes 12 vai dar 36, 1 vezes 8 vai dar 8, 16 vezes 1 é 16. Aí eu somo. Ó, 6 com 6 dá 12, com 8 dá 20. Aí 0 vai 2. 3 com 2, 5, mais 1, 6. Então é 60, a massa do composto. E é bom que eu já tenha a massa de cada um. Aí agora que basta fazer a regra de 3 para descobrir cada um, tá? Então, por exemplo, eu quero descobrir do carbono. Então, eu vou fazer assim, ó. 60 gramas que é a massa do composto, isso é 100%. O carbono, qual é a massa total de carbono que eu tenho? 36 gramas. 36, quantos por cento isso representa do total? X. Aí você vai multiplicar aqui, ó. X vai ser igual a 36 vezes 100 vai dar 3.600, dividido por 60. Corta 0, 360 por 6. Vai dar 60%, né? Eu acho. 60 vezes 6, 36. Vai dar 60%. Então, tem 60% de carbono. Aí agora, por exemplo, quem que dá para eu descobrir aqui, que vai ficar fácil? Acho que o oxigênio, que é 16, sei lá, tanto faz. Vamos fazer o hidrogênio. E aí o resto da porcentagem, porque tem que dar 100, a soma tem que dar 100. Ó. O carbono eu já sei que ele é, deixa eu colocar aqui na frente, 60%. Ah, tem até aqui o exercício, ó. Acabei de achar a resposta aqui. Mas vamos fazer o hidrogênio. Putz, o duro vai dar tudo quebrado essa desgrama, né? O hidrogênio, vou fazer o hidrogênio aqui. 60 é o total, é o meu 100%. Do hidrogênio eu tenho só 8. 8 gramas. Então, né, é o total que eu tenho aqui de hidrogênio, 8. Quantos por cento isso me dá? X é igual a 800 dividido por 60. Corta um zero. 80 dividido por 6. Vai dar esse valor aqui, né? 13,33. Então, já vamos aproveitar que tem a resposta ali. Já vou colar ela. 13,33%. Então, 13,33. Aí, agora, para descobrir o último, não preciso nem fazer a regra de 3, porque eu sei que os 3 tem que dar 100%. Então, aqui, ó, aqui já deu 60 mais 13, dá 73,33. Então, é 100 menos o 73,33. Isso daqui vai dar os meus 26,66, tá? Que é o oxigênio. 26,66. Aí acabou. A soma disso tudo dá 100%. Isso é a fórmula percentual, ou fórmula centesimal também. Tá? Eu fiz tudo usando raciocínio lógico, sem usar regra, sem ter que decorar nada.
puramente raciocínio lógico, tá? Quanto menos você tiver que decorar, melhor para você. Então, aqui outra porcentagem. Vamos ver qual a porcentagem de água no sal de Epsom. É que aqui isso daqui é um sal hidratado, mas é a mesma coisa. A gente vai resolver pelo mesmo método, mesma coisa. Então, não precisa nem fazer. Eu só vou dar uma dica aqui, o seguinte. Para fazer isso daqui, esse pontinho aqui indica água de hidratação. Quer dizer que eu tenho 2 moléculas de água junto desse sal aqui, ó. Esse pontinho indica, não é para eu multiplicar vezes isso, a massa desse vezes a massa desse. Não. Quer dizer que eu vou somar, na verdade, isso. Eu vou calcular a massa desse cara aqui e eu vou calcular a massa da água multiplicado por 2. Então, beleza. Quer dizer que eu tenho 2 mols de molécula de água. Aí eu somo a minha massa do sulfato de magnésio. Eu vou ter a massa total do composto. Tá? Então, você calcula a massa separada de cada parte. Aqui é multiplicado por 2 e soma. Aí você tem a massa total. E aí, bora fazer os cálculozinhos das regras de 3, igual a gente fez ali. Tá bom? Deixa eu ver aqui um outro exemplo, ó. Outro exemplozinho. Esse daqui é a mesma coisa. Esse modelo 2 aqui. O modelo 3, esse outro exemplo. A vitamina A tem 5,6% de oxigênio, além de carbono e hidrogênio. E possui um átomo de oxigênio na molécula. Qual a massa molar da vitamina A, aproximadamente? Vitamina A é um composto bem grande, tá? Então, ele quer que eu descubra a massa molar da vitamina A. Dá para descobrir. Dá de descobrir. Aí a gente tem que pegar o raciocínio aí. 5,6% de oxigênio. Aí ela tem carbono e hidrogênio. Então, ela tem CH e O nesse composto. Ó, possui um átomo de oxigênio na molécula. Possui um átomo de oxigênio, nem de carbono e hidrogênio, e possui um átomo de oxigênio. Aí qual a massa molar? Aí vamos lá. Um mol da vitamina vai ter 1 mol de oxigênio, porque eu só tenho cada molécula eu vou ter só um átomo de oxigênio. Então vai ser diretamente 1 mol da vitamina. Então a quantidade em gramas da vitamina vai ter 1 mol de oxigênio. Quanto que vale 1 mol de oxigênio? 16 gramas. Deixa eu ver uma coisa aqui. 16 gramas. Aí agora nós vamos fazer uma aproximação aqui, ó. Considerando o 100%, né? Se eu tiver 100 gramas da minha vitamina, vou ter 5,6 gramas do oxigênio. Mas calma aí. Essa é a porcentagem. 5,6 é 5,6%. Então, a cada 100 gramas da vitamina, eu tenho 5,6 gramas de oxigênio. Aí eu posso fazer uma regra de 3 e eu descubro já a massa molar da vitamina. Tá? Já descobri a massa molar. Olha o raciocínio. Então, vamos lá de novo. 1 mol da vitamina tem 1 mol de oxigênio, porque a molécula é grande, bem grandona, mas só cada molécula vai ter um oxigênio só. Então, a gente consegue fazer essa relação. Consigo fazer essa relação. Aí, o que nós fizemos aqui? Uma quantidade em gramas da vitamina, tá? Vai ter 16 gramas. Essa quantidade em gramas é a massa molar dele, é a massa molar do composto. A massa molar dele, uma molécula, né, que eu vou ter a massa molar dela, vai ter 1 mol de oxigênio, que é 16 gramas. Aí o oxigênio ele representa 5,6%. Então quer dizer que a cada 100 gramas, 5,6 é oxigênio. Aí nós fazemos a regra de 3 e eu descubro a massa molar. Pronto, matou. Aqui nós vamos falar de volume molar, tá? Aí a gente vem com a hipótese de Avogadro. Ó. Volumes iguais de gases, princípio de Avogadro, ou hipótese de Avogadro. Volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos nas mesmas condições de temperatura, de pressão, sempre vão apresentar o mesmo número de moléculas. Então, assim, ó, olha aqui, ó, eu tenho diferentes gases, CO2, independente de quem seja o gás. O2 e CH4. Se eu peguei um volume igual, né, ó, volume igual de gases, se eu peguei o mesmo volume, a quantidade de moléculas que eu vou ter vai ser a mesma, tá? Nas mesmas condições de temperatura, pressão, volume, temperatura e pressão vai ser a mesma para todo mundo. Você tem um cilindro lá de gás, aquele cilindro de gás, aí você tem lá CO2, tem oxigênio, que tem lá no hospital. Qual a quantidade de átomos de CO2 eu vou ter?
se o cilindro estiver cheio, o volume, tá? Cilindro estiver cheio. Eu coloquei uma quantidade lá, aí a pressão, vamos supor, eu coloquei a pressão lá de 1 bar. Coloquei gás até chegar à pressão de 1 bar. Eu coloquei oxigênio no outro, é um outro tipo de gás, até chegar na pressão de 1 bar. A quantidade de moléculas de CO2 em um cilindro vai ser a mesma quantidade de moléculas que eu vou ter no outro cilindro. Tá? Então, esse é o princípio de Avogadro. A partir disso que ele chegou naquele número de 6 vezes 10 a 23. Essa é a hipótese de Avogadro, tá? Do volume molar. Então, qual é a condição normal de temperatura? Olha só, outra coisa importante, tá? Que a gente vai usar nos cálculos estequiométricos. O Avogadro chegou à conclusão assim, que 1 mol de qualquer gás, então quando eu tiver a quantidade de 1 mol de qualquer gás na CNTP, o que é CNTP? Condição normal de temperatura e pressão. Pressão de 1 atmosfera, tá? Ou 760 milímetros de mercúrio, e a temperatura de 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. Nessas condições aqui, ó, nessa pressão e nessa temperatura. 1 mol de qualquer gás vai ocupar 22,4 litros. Tá? 22,4 litros. Recentemente, ó, teve uma atualização disso aí. A IUPAC, que é a Instituição de Química Internacional, ela ajustou, ela falou o seguinte, ó, que mudou o valor da pressão normal para 100 mil pascal, que é 1 bar, e o volume de 1 mol de gás vai ser 22,7 litros. Mas, a princípio, isso daqui, ó, o exercício ele te dá. Ele fala assim, dado, volume molar é 22,4 litros na CNTP. Então, o exercício ele te fala isso. Mas é importante você saber que qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ele vai ocupar esse volume. Então, vai ter exercício para você calcular gás, mexer com isso. Tá? Lá na física também isso daqui entra. Porque essa matéria de estudo dos gases, ela entra na química e na física. Ela vai ser abordada pela física aqui no nosso curso. Mas as duas matérias se conversam. Poderia ser trabalhado na química também. Eu já trabalhei muitas vezes isso. 1 mol de qualquer gás, então, na condição normal, vai ser 22,4 litros. Esse M é do mol, mesma coisa. Então, aqui a gente está mostrando que a quantidade de moléculas que eu tenho num mesmo volume, se eu tiver o mesmo volume e as mesmas condições, a mesma pressão, a mesma temperatura, a quantidade de moléculas é a mesma que vai ocupar aquele recipiente. Porque isso tem toda uma explicação, tá, no estudo dos gases. Os gases, eles têm muita energia, então como as moléculas se movimentam em alta velocidade, elas sempre vão procurar ficar o mais afastada possível uma da outra. Então, se você tem aquela pressão, as moléculas estão mais afastadas, porque o tamanho da molécula é tão pequenininha em relação ao volume que ela ocupa, que esses gases vão ocupar, né? Que essas moléculas que compõem esse gás vão ocupar. Então, se você tem aquela pressão em um determinado volume, a quantidade de moléculas vai ser igual independente do gás que você tiver. Aí o módulo 30. Eita, que caminhou bem, hein? E aí só falta a fórmula para a gente terminar hoje. Porcentagem volume molar. Aí um exercício bonzinho aqui, ó, tipo Enem. A morfina foi isolada, ele conta a história da morfina, tá? Vamos caminhar mais rápido. Foi utilizado na Guerra Civil, contou a história, deu a fórmula da morfina. Determine a fórmula percentual da morfina. Então calcular a fórmula percentual. Isso aqui a gente já estava fazendo ali em cima, tranquilo. Bem tranquilo. A gente faz por regra de 3. Pega aí para fazer. Pega para fazer. Vai fazendo aí. Vocês vão fazendo e eu vou fazendo aqui. Aí no final a gente chega, vamos ver quem chega primeiro no resultado. Ai, minha caneta não tá vindo não. Aí, agora veio. Ó, ele me deu a fórmula aqui, ó. Isso aqui é legal. Aí eu tenho lá C, H e N. Faz aí no material de vocês. Carbono, a massa é 12, o H é 1, o N é 14. Tudo isso foi dado aqui, ó, embaixo. Aí eu vou multiplicar pela quantidade. Carbono na minha fórmula tem 8. O hidrogênio eu tenho 11. Nitrogênio eu tenho 1.